Você pensa que formatura é só festa e comemoração? Sinto muito. Antes, você vai ter que encarar o TCC. Mas o que é o TCC? É o trabalho de conclusão do curso. Já tem ideia do assunto? Como fazer? Quem vai te orientar? Como funciona a banca? E você, está preparado? Começa agora o Acontece. Boa noite, eu sou o Ramon Claro. Começa agora o Acontece. O programa Acontece é uma iniciativa dos alunos da disciplina de Telejornalismo 2, orientados pela professora Paula Pum. O tema do programa de hoje chama-se TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Durante o programa, nós vamos falar sobre as escolhas das temáticas dos TCCs e também da pesquisa que pode ser aplicada ao mercado de trabalho. É claro, a gente também vai falar do nervosismo e da angústia que toma conta dos acadêmicos envolvidos nesse processo. O programa também vai abordar o processo de construção de TCCs relacionados às outras áreas do conhecimento, como os jogos digitais, por exemplo. O público pode participar do nosso programa através do Twitter, @comtc. Bom, nesse primeiro bloco eu vou entrevistar 2 graduados que vão explicar um pouquinho da sua experiência com trabalhos de conclusão. São eles o Leonardo Rosa, cujo TCC foi sobre assessoria de imprensa para grupos de pagode no Vale dos Sinos, isso em 2010, e atualmente ele trabalha na assessoria de imprensa aqui da Fevale. O outro entrevistado é o Guilherme Schneider, professor de jogos digitais, que fez o TCC em 2003. O assunto foi o que muda na produção televisiva com a implantação da TV digital. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Eu vou direcionar a minha primeira pergunta ao Leonardo. Leonardo, como é que surgiu a ideia do teu TCC? Em primeiro lugar, boa noite, Ramon, Guilherme, a todos. Surgiu principalmente pelo amor que eu tenho pela música, pelo samba, e eu observei que é um nicho de mercado que aqui no Vale dos Sinos não se encontra, né? Assessoria de imprensa para grupos de pagode no Vale dos Sinos. Então, o foco foi esse, né? Procurar agregar as ferramentas da assessoria de imprensa e aliá-las ao pagode, né? Fazer com que os grupos possam evoluir, crescer, ter o seu material, a divulgação, e também pela mão do assessor de imprensa, né? Do profissional de imprensa. Além disso, eu tenho na família também influência de músicos, né? Meu tio é músico, meu pai adora música. Então, eu toco há bastante tempo. E agora, com o Grupo Camisa 10, a gente está nessa luta aí faz uns 4 anos, né? Então, eu tentei aliar isso aí ao trabalho. E no teu caso, Guilherme, como é que surgiu a ideia do teu TCC? Bom, na época ainda existiam poucos estudos e pouca técnica em como produzir um VT publicitário, um VT tanto de jornalismo quanto com vínculo comercial, com o advento da TV digital, né? Então, a TV digital analisando primeiramente a parte da alta definição. Então, como existia a produção latente, ainda várias televisões estavam se adaptando a essa nova tecnologia, não existia nenhum tipo de estudo ainda, no caso publicado, ou nenhum tipo de livro, ainda com uma fácil consulta a esse tipo com essa faceta mesmo, com um viés técnico, mas também de como produzir, como tu pode pensar novos formatos, né, com os produtos que vão estar adaptados a essa tecnologia. Então eu comecei a analisar isso, e o meu orientador também era dessa área de televisão, então até hoje eu consigo utilizar isso nas disciplinas de edição de vídeo para jogos, que eles têm que produzir vídeos e a gente utiliza técnicas ainda daquela época que eu consegui desenvolver e consegui constatar no meu TCC, eu ainda aplico nas disciplinas do curso de jogos. Okay. Leonardo, como é que foi o processo de elaboração do teu TCC? Foi difícil? Ele fluiu naturalmente? Como é que foi isso? Para a construção do trabalho, né, eu foquei em três pontos, né, que foi a parte teórica, né,
contei a história da assessoria de imprensa pelo mundo e tal. Na segunda parte, as funções, né, que o assessor de imprensa pode desenvolver perante o grupo de pagode, né? E a terceira foi um plano de ação, né, que eu entrevistei grupos de pagode das cidades delimitadas de uma população acima de 100 mil pessoas, né? Então, a partir daí, eu comecei a rastrear, né? Fiz um questionamento com o pessoal e tal, qual era o foco, a problemática, né? Por que o estilo não estava nas grandes mídias, não tinha um espaço, né? Porque a gente sabe, né, que aqui é uma região de cultura alemã e tal, e a inserção do samba, do pagode é um pouco escassa, né? Mesmo o pessoal às vezes não tem o conhecimento, mas a gente tem uma comunidade negra bem forte, bem atuante aqui no Vale dos Sinos, né? Diversas escolas de samba, né? Cruzeiro do Sul, Protegidos. Então, a partir desse foco, né, procurar trazer com que o samba se fortaleça e agregando as ferramentas da assessoria de imprensa. Foi bem legal, assim, bem fácil, pessoal. Foi bem acessível mesmo. E depois disso, assim, o processo de divulgação foi mais no plano de ação focado nas redes, né? Porque às vezes quando o grupo inicia seu trabalho, não tem muitos recursos. Então, o primeiro norte, assim, o primeiro foco foi trabalhar bastante as redes sociais. No teu caso, Guilherme, teria alguma parte do TCC que tu farias, sei lá, diferente? Olha, na verdade, quando a gente trata de tecnologias, na verdade, a tecnologia evolui a todo momento. Então, logo quando eu terminei meu TCC, eu já via, digamos, partes que eu estava estudando que não eram tão importantes naquele momento. Quando a gente está analisando, então, algo que está em plena evolução, quando tu termina o teu TCC, tu já verifica que falta coisas, mas, na verdade, isso vai acontecer sempre. O que eu faria diferente de uma maneira geral? Eu iria analisar mais tempo e não só partir mesmo direto para a pesquisa. Eu ia fazer uma análise de campo maior, mas ainda naquela época ainda não existia onde pesquisar isso. Até uma dica bem importante para nós. No teu caso, Leonardo, qual a utilidade da monografia no teu dia a dia, nas tuas rotinas de trabalho? Bom, a partir de então, né, a gente, com esse plano de ação que foi desenvolvido, né, no trabalho, a gente começou a trabalhar mais nas redes sociais, mandar mais release para as casas de shows, né, que a gente toca, mais veículos de comunicação, release. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar bastante esse foco, né, porque as redes sociais elas estão aí, todo mundo utiliza o Twitter, Facebook, MySpace. Então, a partir daí, a gente começou a divulgar bastante o nosso trabalho e está dando bastante resultado, assim. É bem bacana. Guilherme, você também trabalha com a ideia da tua mono atualmente? Sim, eu consigo utilizar os conhecimentos que eu desenvolvi na minha monografia para também ajudar a desenvolver a parte de produção nas disciplinas que eu estou ministrando no curso de Jogos Digitais. Em paralelo, também o curso de extensão, que é o Café Comunitário, que eu também ajudo a orientar. Nesse projeto, a gente também utiliza a parte onde a produção televisiva, também aplico os conhecimentos que foram utilizados na minha monografia. Ok, perfeito. Leonardo, no teu caso, que conselhos você daria aos acadêmicos que estão se estressando aí, fazendo o seu TCC agora? Bom, em primeiro lugar, escolha de um tema que seja bom de trabalhar, que seja um tema que tu goste, é fundamental, né? E procurar desenvolver ele com naturalidade, tentar ler bastante antes de escrever e não entrar muito na neura, porque às vezes bate aquela pressão, tu tenta fazer e não sai, mas no meu caso, graças a Deus, eu tive um orientador que foi show de bola, o Humberto, então eu agradeço a ele também as orientações e um conselho que eu dou é o pessoal não se apavorar, escolha um tema legal, que seja gostoso de trabalhar, que vai dar tudo certo. Não deixar para a última hora também é Não importante. deixar para a última hora também é bom. Guilherme, e o teu trabalho, o teu TCC foi um pouco mais técnico, é verdade, mas que dicas tu poderia deixar para nós aqui que estamos fazendo o TCC ou na iminência de fazê-lo? Olha, o tempo eu digo que é fundamental. Não deixar para a última hora. Eu, particularmente, deixei para a última hora, não foi legal, né? Então, sim, virei noite fazendo.
eu já tinha feito as leituras, eu já havia lido, então só realmente sentei para fazer mesmo, sentei para escrever. Mas no momento onde eu já havia feito as leituras, não tinha todas as minhas citações anotadas, então virava um caos eu me achar no meio de tantos livros para eu conseguir colocar as ideias que eu já tinha na cabeça com a referência correta. Então, desde achar a página, achar onde é que estava a tal citação daquilo que eu estava dizendo. Então, isso foi bem caótico, deu tudo certo, mas foi traumatizante em alguns aspectos. Ok, então eu agradeço a participação de vocês, os conselhos e as dicas valiosas para todos nós. No próximo bloco a gente vai mostrar alguns TCCs diferentes e também falar justamente sobre essa parte emocional que envolve esse processo de elaboração do TCC.